Boa noite, meu querido irmão, tudo bem? Espero que sim, um grande abraço para você e para sua família. Estamos começando bem essa semana, uma semana de primeira, começa hoje, no domingo e não na segunda. E por isso nós estamos aqui para compartilhar mais um capítulo da Bíblia com você, hoje Deuteronômio capítulo 22. Seja bem-vindo, você que ingressou agora para o nosso grupo, o Grupo Propósito. Lembrando que o Grupo Propósito ele consiste em 3 passos simples. Ler um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias. Nós temos orado por você neste grupo. Ore também, coloque diante de Deus a sua petição e tentar mudar. Você sabe melhor do que ninguém aquilo que você precisa mudar na sua vida. Tem alguma coisa que precisa ser alterada, algo que está ferindo você ou ferindo alguém que você ama, e você pode agradar melhor a Deus. Então, por favor, meu irmão, peça ao Senhor ajuda e conte com Ele nessa caminhada. Vamos lá, sem demora, olhando aqui para Deuteronômio 22, vamos meditar neste texto, um texto muito especial, um texto que fala para nós sobre diversas atitudes que nós devemos ter, porque é a vontade de Deus. Lá na carta do apóstolo Pedro, o apóstolo Pedro vai dizer no capítulo 2, no versículo 9, o seguinte: nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, raça eleita, com a finalidade, com o propósito de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Isso significa que o Senhor nos escolheu como um povo para refletir às pessoas aquilo que Deus é, para refletir as qualidades de Deus, para refletir os atributos, aquelas características que Deus tem e que Ele concede ao seu povo pela graça. Portanto, nós precisamos tomar cuidado com a maneira como conduzimos a nossa vida. E o capítulo 22 de Deuteronômio vai nos falar sobre alguns aspectos da nossa vida que nós precisamos tomar cuidado, algumas áreas. Então, na primeira parte aí, que vai do versículo 1 ao versículo 4, nós temos aqui a recomendação para nós sermos retos no trato com os bens materiais. Você já deve ter ouvido alguém, aquele seguinte questionamento. Eu sempre gosto de fazer essa pergunta quando estou falando para os meus alunos. Eu sou professor de filosofia e a gente trata muito nessa matéria sobre a questão da ética e da moral. E eu pergunto para os alunos, muitas vezes, o que eles fariam se achassem uma carteira cheia de dinheiro, documentos e cartões. E às vezes a gente fica surpreso com as respostas. Eu já fui professor de muitas escolas e lembro que, certa vez, alguns anos atrás, em outra cidade, alguns alunos responderam e nós tivemos a curiosidade de fazer ali um mapeamento do percentual de respostas, onde cada resposta se encaixava melhor. E a maioria dos alunos haviam respondido que ficariam com dinheiro e devolveria os cartões e os documentos. Pouquíssimos responderam ali que devolveriam integralmente todas as coisas, procurariam inclusive o dono. E teve um que respondeu que tentaria utilizar inclusive os documentos e os cartões e os documentos para abrir contas e se aproveitar aí daquilo que havia achado. E eu pedi para descreverem, escreva uma frase que justifique o seu comportamento. E sabe qual frase que foi escrita? Achado não é roubado. É claro que quem inspirou essa frase foi o diabo. Porque, meu querido irmão, o texto está dizendo aqui claramente na Bíblia que nós precisamos ser responsáveis, retos no trato com os bens materiais. Nós precisamos tratar aquilo que é dos outros como se fosse nosso. Diz aqui, se nós acharmos, o texto diz naquele contexto, se alguém achasse um animal desviado, um animal que fugiu do seu compatriota, deveria devolvê-lo, não ficar com ele. Se não fosse do seu vizinho, deveria guardá-lo, sustentá-lo, alimentá-lo, até que o proprietário real aparecesse. Poderia ali exigir, por exemplo, o que gastou com o animal? Poderia, mas por questão de gentileza, isso acontece até nos dias de hoje. Quando alguém está passando aí, vê uma porteira aberta, um animal saindo, é comum alguém ter essa solidariedade de parar e tocar o animal para dentro, fechar a porteira. Isso acontece nos dias de hoje, acontecia naturalmente naquele tempo. E mais, aqui diz que se você estiver passando e ver o animal o jumento do seu próximo ali, do seu compatriota, dobrado, caído, é para você ajudar a levantar aquele animal. Inclusive, essa regra servia também para os inimigos. Lá no livro, se eu não me engano, Êxodo Levítico, nós já estudamos isso, mas você pode pesquisar aí no Google, achando a referência, vai lá no capítulo que eu com certeza comentei sobre isso. Se o animal do inimigo se dobrasse, você deveria ajudar aquele animal a se levantar. Por quê, meu querido irmão? Porque nós devemos ter responsabilidade, devemos ser retos no trato com os bens materiais. Nós devemos tratar dos bens materiais do outro como gostaríamos que fosse tratado conosco. Então, nos dias de hoje, significa que se você achar uma carteira recheada de dinheiro, por maior que seja o seu aperto financeiro, meu querido irmão, você tem o dever de devolver integralmente. E ainda insistir, pesquisar, procurar o dono insistentemente até entregar como você gostaria que fosse feito por você. Isso significa que se você estiver num lugar e esbarrar no carro de uma pessoa, meu querido irmão, você não pode sair de fininho. É feio, é pecado. Você deve procurar ali o dono daquele veículo, explicar o que aconteceu e se responsabilizar pelos seus atos. Não tente, meu querido irmão, torcer o direito. Não tente levar vantagem. Não tente se aproveitar daquilo que Deus não te deu. Nós precisamos aprender a ter contentamento. E ter contentamento significa ser contente com tudo aquilo que o Senhor me dá. E como é que o Senhor me fornece essas coisas? Através do meu trabalho, do suor do meu rosto. Pode ser um presente? Pode. Mas livremente isso vai chegar até você como um presente. Não se aproprie daquilo que não é seu. Deus não abençoa aquilo que não provém dos meios pelos quais mesmo Ele escolheu nos dar as coisas.
pela sua provisão ou pelo suor do nosso rosto, mas não com meios ilícitos. O Senhor não abençoa o ilícito. É claro isso, irmãos, o Senhor não pode abençoar o pecado. Certa vez eu li uma reportagem onde alguns assaltantes de banco estavam indo numa igreja pedindo oração e fazendo votos, inclusive, pedindo oração pelo trabalho, pela empreitada, e se fossem abençoados ainda daria o dízimo. É claro que o Senhor não vai abençoar. O Senhor não pode abençoar o pecado. Então a primeira coisa, seja reto com seus bens materiais. E leve isso muito a sério, meu irmão. Leve a sério o trato com os bens, os seus e o seu próximo. Se você pegou algo emprestado do seu próximo, tenha zelo. Se você quebrou, conserte, peça desculpa, reponha. É seu dever fazer isso, né? Por exemplo, às vezes você vai fazer algo, né? Em sua casa, precisa de uma ferramenta ali. Isso já aconteceu muito comigo, irmãos. Precisa de um martelo e você vai usar o martelo e acaba quebrando o martelo. Você tem que repor, né? Por mais constrangedor que seja, você tem que ir lá explicar o que aconteceu e se dispor a repor. Se o seu vizinho ali falar para você, olha, não precisa, eu tenho muitos martelos aqui, você sempre me ajuda, não tem problema, você está perdoado. Mas estou dando um exemplo aqui simples para mostrar que a gente precisa ter retidão. Se o seu vizinho disser, como alguém lá, por exemplo, proprietário do carro, diz para você, olha, não se preocupe, obrigado por ter me procurado e não se preocupe, tudo bem, você fez sua parte com honestidade. Seja responsável na maneira como você conduz a sua vida. Não invente moda, meu querido irmão. Isso tem a ver que a gente precisa andar dentro de um padrão, que nós não vamos chocar as pessoas, nós não temos nós não devemos ter esse comportamento. Eu vejo hoje que muitos jovens não se preocupam muitas vezes em chocar os seus pais, em chocar os mais velhos, e a gente precisa ter um comportamento cuidado com a nossa vida, né? Na condição da nossa vida, para a gente não ficar inventando moda. Algumas coisas aqui que a Bíblia diz claramente, nós não podemos negar, que diz que a mulher não deve usar roupa de homem, nem o homem roupa de mulher, porque isso é abominável ao Senhor, nosso Deus. Por quê? Porque Deus criou distintamente o sexo, irmãos. Então, não fica bem a mulher se portar como homem, nem o homem se portar como mulher. É abominável aos olhos de Deus, portanto é pecado. Não adianta a gente torcer. Alguém disse assim, mas vocês estão sendo preconceituosos. Não, meu querido irmão, essa é a nossa forma de fé. Se alguém quer viver dessa forma, basta não abraçar a fé cristã, porque não condiz com a fé cristã esse comportamento. Deus deixou as coisas bem definidas, bem claras, desde Gênesis, e é assim que deve ser. A Bíblia diz claramente que nós precisamos acatar, então não invente moda. Uma das causas do crescimento desta visão de que tudo isso é normal, é porque as pessoas estão cada vez mais negligenciando aquilo que a palavra de Deus diz. Então, desde criança, desde a infância, os homens têm perdido aí a sua masculinidade, seus traços masculinos, e as meninas perdido seus traços femininos, em nome de algo que às vezes é um sonho utópico dos pais, por coisas que eles acham que os filhos vão precisar e não precisam, né? Aquela velha história, porque criança, a menina brinca de boneca, brinca de casinha, o menino brinca de carrinho, etc. Irmãos, mas isso, biologicamente falando, é o claro que vai acontecer, é o que vai acontecer claramente. A mulher vai gerar filhos, a mulher vai querer cuidar dos seus filhos numa situação normal, e o homem vai usar a sua força física para prover a sua família. Então não devemos inverter as coisas, porque se for o contrário vai ser um desastre. Nem o homem vai fazer bem o papel da mulher, porque ele não é capaz de amar como uma mãe. Por mais que nós amemos, nosso amor não se compara ao amor de uma mãe. E nem a mulher vai poder fazer o que o homem faz, porque o homem, de fato, ele foi colocado, geneticamente falando, tem mais força, tem mais disposição, talvez faz menos falta para a família, num caso aí mais perigoso, do que a própria mulher. Então nós não devemos inventar. Cuidado na condução da nossa casa, da nossa família, da condução da nossa vida, como diz o texto aqui. Aqui diz, por exemplo, se você achar uma ave com um ninho, os ovos, os filhotes, fique com os filhotes, solte a ave. Porque provavelmente os filhotes, aqui fala de uma árvore caída com seus ninhos, se você não ficar com os filhotes, aquela ave vai ficar ali protegendo os filhotes, vai acabar sendo pego por um predador. Você pode ficar com os filhotes ou com os ovos, porque provavelmente eles não vão sobreviver nesse contexto onde o ninho cai. Mas solte a ave para que ela possa reproduzir. Não invente moda, não faça isso de ficar com todos ali ou ficar com a mãe e deixar os filhotes. A Bíblia traz isso como uma regra para que a vida continue e aquele ciclo se repita, aquela ave tenha a possibilidade de procriar mais uma vez. Se mata os ovos com a mãe e tudo, vai acabar aí um consumo desnecessário e muitos animais acabaram até entrando em extinção por causa disso. Quando você construir uma casa nova, aqui diz para fazer um parapeito, responsabilidade. Olha, você construir uma casa, tem um risco, tem uma laje, tem uma varanda. Meu querido irmão, não tente a Deus, não dê sopa pro azar, vamos dizer assim. Cuide. Eu lembro que quando minhas filhas eram pequenas, muito curiosas, sempre subiam na janela aqui de casa. Rapidamente eu pedi aqui ao conselho para que tomasse providência para colocar telas de proteção. Por quê? Porque imaginar uma criança cair de uma altura significativa, eu me sentiria muito culpado se isso acontecesse. Então nós precisamos tomar mais cuidado, sermos responsáveis na condução da nossa vida. Aqui diz, olha, quando você plantar uma vinha, não misture sementes. Plantas enxertadas geralmente são estéreis. E aqui diz que a vinha seria profanada. Não invente moda. Não lavre com a junta de um boi e um jumento. Seria um jogo desigual, o arado andaria torto.
O boi é um animal puro, o jumento é um animal imundo. E claro que aqui não está falando apenas do lavrar a terra, mas está falando de relações. Nós não devemos entrar em relações de julgo desigual. Não pode haver nenhuma relação entre o que crê e o que não crê nesse sentido, irmãos. Nós não podemos ter relações profundas, por quê? Porque estamos em caminhos opostos. Um vive para si mesmo e o que crê, em tese, deveria viver para agradar a Deus. Não vista roupa vestida de lã e linho misturado. Naquela época, seria aí um tipo de profanação também. Então, o que o texto está dizendo é muito mais do que simplesmente vestir. Ele está dizendo, olha, não tente misturar aquilo que não dá para ser misturado. Por exemplo, não dá para servir a Deus as riquezas. Não dá, meu querido irmão. Não dá para ser egoísta e generoso. Então, não dá para misturar muitas coisas. Não dá para servir a dois senhores. Jesus disse isso. E aqui diz, coloque franjas nos 4 cantos do manto que você usa. O que diz isso? Franja é essa? Franja, meu querido irmão, era um detalhe no tecido, essas franjas, com efeito de tecido azul, que fazia com que você pensasse no céu. Esses tecidos azuis eram para remeter ao céu e eram usados ali pelo povo de Deus como lembretes da lei. E eram azuis para lembrar do céu. Aqui está falando, irmão, de lembrarmos, de nos revestirmos de atos de justiça. É claro que não é só isso aqui que Deus requer de nós, mas em suma, o que Deus está dizendo aqui para nós, através do seu servo Moisés, é que nós devemos ser responsáveis na maneira de conduzir a nossa vida. Não invente moda. Seja honesto, viva de acordo com o que Deus criou você, seja responsável, não tenha a consciência pesada por ter promovido dano a alguém, ou alguma coisa, como fala aqui da ave dos animais. Não invente moda, seja responsável na condução, não plante uma semente arriscada, ou seja, está começando a vida agora, siga os princípios que sempre foram seguidos pelos seus pais, vai dar certo. Não entre em julgo desigual, não misture o que não dá para misturar, e lembre que você está vestido das roupas que te remetem ao céu. Você precisa ser vestido dos atos de justiça dos santos. E por fim, irmãos, quero falar rapidamente, diz aqui, seja honrado na sua vida na esfera conjugal. A Bíblia diz que digno de honra entre todos é o matrimônio, o leito sem mácula. Ou seja, o sexo, irmãos, ele é reservado para o casamento. No contexto do Antigo Testamento, a virgindade era levada como algo muito sério. Se um homem percebesse que sua mulher não era virgem, ele poderia difamá-la. Se ficasse provado que ele falou mentira, ele teria que indenizar o pai e ele teria que manter aquela esposa para sempre, jamais poderia se divorciar dela. Se fosse verdade, aquela mulher seria apedrejada. Se uma mulher se deitasse com outro homem, já tendo se compromissado com outro, ambos seriam mortos por causa da traição. Se uma mulher fosse pega por outro homem, não gritasse porque aceitou aquilo, ambos seriam mortos. Se uma mulher fosse forçada a se deitar com um homem e aquele não tivesse em compromisso, aquele homem deveria pagar uma indenização e deveria manter o resto da sua vida. Então aqui nós estamos falando de um contexto que está distante de nós, é um contexto do Antigo Testamento, mas que já levava a sério a questão da vida conjugal. Eu só quero dizer isso para você, principalmente aí para os jovens que estão começando a vida. Olha, meu querido irmão, saiba esperar o momento certo, o tempo certo para desfrutar de algo tão precioso que é o sexo. O sexo é uma bênção de Deus, mas ele foi feito para ser desfrutado dentro do ambiente que Deus criou, que é o ambiente do casamento. Qualquer coisa que vá além disso, irmãos, é pecado e não agrada o Senhor. E nós devemos ter muito cuidado, precisamos ser honrados na esfera conjugal. Por quê? Quando nós nos unimos com uma pessoa, nós formamos com ela uma só carne. Então, quando alguém comete adultério, está trazendo para dentro desse relacionamento, onde dois formam uma pessoa estranha, um corpo estranho. E isso não é possível, irmãos. O livro de Provérbios vai dizer claramente que somente quem quer se destruir é quem entra numa situação dessa. Portanto, vamos lembrar que o capítulo diz, para a gente terminar por aqui, nós devemos ser retos no trato com os bens materiais do nosso próximo, do nosso compatriota, do nosso vizinho, inclusive do nosso inimigo. Precisamos ter cuidado na condução da nossa vida, não inventar moda, e precisamos ser honrados no tocante aí à nossa vida conjugal. Lembrando que, em termos conjugais, o casamento é um símbolo precioso do relacionamento que nós temos com Deus. Deus é o esposo e nós somos a sua noiva. E nós precisamos ser fiéis ao Senhor, porque Ele é fiel a nós. Não devemos traí-lo diante de outros deuses. Assim como também o casamento é reservado para o homem e a mulher desfrutá-lo na sua intimidade. Que Deus possa abençoar a sua vida. Espero que a meditação desse capítulo tenha edificado você. E amanhã estamos juntos para estudar aí Deuteronômio capítulo 23. Um grande beijo e até mais.